Vamos que vamos para mais um programa Show de Bola. Agradecer a Deus por nos dar a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Hoje teremos o quadro A Bola Tá Contigo, com a continuação do tema competição, dando sequência aí à parte 2. Esse tema que é muito importante e gera opiniões diferentes para muitos. As perguntas selecionadas para hoje envolvem diretamente a decadência do futebol brasileiro e dos nossos jogadores. Os nossos convidados responderão com suas opiniões o que deve ser feito para que o futebol brasileiro resgate o respeito que sempre teve e que sempre merece ter. Quero aqui agradecer aos nossos parceiros, eles que estão sempre firmes com a gente, ajudando e apoiando o nosso projeto. Dr. Ricardo Nascimento e Dr. Sandro Raposo, da AVB Aço Verde do Brasil. Deputado estadual Rildo Amaral, a voz da região tocantina. Esse faz as coisas acontecerem, hein? Elson Santos, Head Point do meu amigo Max Pereira, presidente aí do clube UBJ, Newton e Selma da Infodesign, Renan Borges do site Açaí News e o meu amigo Jorge Quadros da rádio Marconi FM 101,9. E para você que é nosso seguidor, que sempre nos acompanha nas nossas redes sociais e aqui no nosso canal no YouTube, aquele forte abraço, hein? Permaneça sempre firme com a gente, porque é por sua causa que o nosso canal cresce e a cada dia que passa fica mais forte, hein? Acione o sininho para ficar por dentro de todas as nossas notificações. No ar, programa Show de Bola! Vamos lá, dando sequência ao nosso programa, antes de partir para o bate-papo com os nossos convidados, quero aqui deixar aqui um recado muito importante para você que sonha em se tornar em ser um jogador de futebol profissional. O canal Pedro Neto Futebol Esportes tem o objetivo de fazer as coisas acontecerem, tornar sonhos em realidade. Você que é atleta de base, que sonha em se tornar em ser um jogador de futebol profissional, então nunca desista. Lute por você, porque antes mesmo de aparecer alguém para lhe ajudar, você mesmo tem que se autoajudar, acreditar no seu potencial, acreditar em você. O mundo muitas das vezes lhe dirá não, mas é através desse não que você tem que se fortalecer e lutar e cobrar mais de si. Cada um é do tamanho do seu sonho. Lhe pergunto, qual é o seu sonho? Pedro Neto Futebol Esportes é show de bola! Então vamos lá, dando sequência ao programa de hoje, vamos iniciar o quadro A Bola Tá Contigo, que tem como tema competição parte 2. Vamos apresentar aqui os nossos convidados que irão responder as perguntas que abordam o tema, hein? Professor Erasmo Lopes Carvalho, conhecido aí como Professor Deriquim, ele que é diretor do Núcleo Oficial do Atlético Paranaense na cidade de Formosa da Serra Grande, no estado do Maranhão. Professor Enio Gomes, técnico da equipe do Alto Giro da cidade de Imperatriz Maranhão, ele que tem ampla experiência aí no mundo do futebol, tanto no masculino como no feminino. E professor Wendel Freitas, técnico da equipe Sub-20 da equipe da Portuguesa de Desportos do estado de São Paulo. Ele tem ampla experiência aí e muitas conquistas aí no seu currículo. Vamos para a primeira pergunta. O Brasil ainda tem jogadores que possam levar a seleção brasileira a conquistar o hexacampeonato mundial? Pergunta 2. Kaká foi eleito o último brasileiro melhor jogador do mundo no ano de 2007, há exatamente 13 anos atrás. Recordando que éramos protagonistas nesse prêmio, hein? Na sua opinião, o que aconteceu, hein? Responda nos nossos comentários. Pergunta 3. No ano de 2012, o Corinthians ganhava o título de campeão mundial FIFA. Há exatamente 8 anos atrás.
Os clubes brasileiros não conseguem mais vencer um clube europeu na final de um Mundial. Na sua opinião, o que aconteceu, hein? Vou chamar ele, vou rolar a bola para ele. Professor Erasmo Lopes, ele que hoje trabalha na equipe do Atlético Paranaense, núcleo oficial na cidade de Formosa, Serra Negra, no estado do Maranhão. Professor Deriquim, a bola tá contigo! Olá pessoal, professor Deriquim aqui, da Escola Furacão Formosa. Hoje a gente vai participar de um quadro, do programa do Pedro Neto, e programa Show de Bola. O quadro A Bola Tá Contigo, E hoje a gente vai responder umas questões aqui para o programa, A primeira questão o Brasil ainda tem jogadores que possam levar a seleção a conquistar o Hexa Mundial? Na minha opinião, sim. O Brasil tem jogadores um nível muito bom tecnicamente, A questão é só melhorar a parte psicológica dos atletas para que no jogo decisivo, ele não possa sentir tanto. Mas na minha opinião, tem jogadores de qualidade no Brasil para conquistar sim um Hexa Mundial para o Brasil. A segunda questão Kaká foi o último brasileiro eleito o melhor jogador do mundo no ano 2007, há exatamente 13 anos atrás, recordando que éramos sempre protagonistas desses prêmios. Na sua opinião, o que aconteceu? A questão dos jogadores brasileiros ser eleito o melhor jogador do mundo, na minha opinião, pesa muito a parte psicológica, sempre que eu frisei na primeira pergunta atrás, quando eu frisei na primeira pergunta atrás, jogadores do Brasil tecnicamente era bom, na década de 90, início dos anos 2000, e tinha a parte psicológica muito boa, muito centrada, por isso a gente ganhou vários títulos individualmente como o melhor jogador do mundo. Então essa parte de concentração está deixando um pouco a desejar agora, dessa nova geração, e por isso a gente não teve êxito nessa questão de melhor jogador do mundo nesses 13 anos que se passaram, desde o Kaká. Então eu acredito que a gente trabalhar essa parte com os atletas e a gente vai sim conseguir eleger um brasileiro como o melhor jogador do mundo, sim. A terceira questão no ano de 2012, o Corinthians ganhava o título de Mundial da FIFA, Há 8 anos, os clubes brasileiros não conseguem mais vencer um clube europeu na final de um Mundial. Na sua opinião, perdemos essa força? Na minha opinião, não, a gente não perdeu essa força. Os europeus, na verdade, eles investiram mais os asiáticos também, e os africanos. É muito difícil o time brasileiro ganhar um Mundial se ele não conseguir evoluir junto com esses continentes, europeu, asiático e africano, e até mesmo da América Central, que é o time que participa lá. Então era mais fácil antes, porque era só um jogo, essa competição mundial. Você ia lá, jogava com um time europeu, e às vezes um time tecnicamente fraco ganhava um time tecnicamente bom, porque era só um jogo, você segurava e o contra-ataque ganhava um jogo. E agora está mais difícil, porque é uma competição, tem jogos. Então, mas eu acredito sim que se o brasileiro se concentrar e evoluir, investir também nesse Mundial, igual alguns clubes brasileiros já estão investindo, Vamos citar o Atlético Paranaense, o próprio Atlético Paranaense, na verdade, o próprio Flamengo, que está investindo também, o próprio Palmeiras estão investindo, querendo conquistar o Campeonato Mundial, logo a gente vai conseguir sim ganhar o Campeonato Mundial. E é isso aí, Pedro Neto, professor Deriquim aqui, tamo junto, meu parceiro. Olá, professor Deriquim, um abraço, meu irmão. Agora vou rolar a bola para ele, hein? Ele que é técnico da equipe do Alto Gírio da cidade de Imperatriz, tem ampla experiência no mundo do futebol masculino e feminino, já foi campeão maranhense no futebol feminino,
já participou da Copa do Brasil de Futebol Feminino, hein? Fazendo um excelente trabalho. Foi campeão aí de todas as categorias de base do futebol de Imperatriz e também do amador, incluindo a primeira divisão, entre outros. O seu currículo é extenso, hein? Professor Enio Gomes, a bola tá contigo! Boa noite, meu amigo Pedro Neto. Tá? Primeiramente, agradecer pelo convite aí do amigo, para a gente poder contar um pouco da nossa história, da nossa trajetória, do nosso currículo. Graças a Deus, um currículo vitorioso, tá? Por onde eu passei, graças a Deus, fui campeão, tá? E não é à toa que sou campeão em todas as categorias de base aqui do Imperatriz, envolvendo a categoria fraldinha até o amador da primeira divisão, tá? Isso pelas equipes que eu já passei, que é o próprio JB Lideral, Marília, Janduí, a Igreja Vinha, né? Com o pastor Erlei, e sem falar que jogadores revelados, né? Hoje tem jogadores jogando fora do Brasil, no Brasil, e também sem poder esquecer a questão do feminino, né? É um trabalho que eu já venho fazendo a longo prazo, sempre procurando conciliar junto com o masculino, né? E é onde nós somos tetracampeão imperatrizense pelo EG Esporte, uma equipe essa fundada por mim mesmo, pela minha esposa. E depois fizemos uma parceria EG Esporte com o JV Lideral e disputamos o Maranhense, no qual nós fomos campeão invicto em cima do Viana. Campeonato esse que nos garantiu uma vaga para a Copa do Brasil e alcançamos um grande objetivo, chegamos até as quartas de finais, tá? Entrou para a história. E hoje tem o campeonato do Trabalhador Society, um campeonato de tradição, onde eu defendo a equipe do Grupo Lira, né? Especificamente Alto Giro, e é onde em seis competições consecutivas nós chegamos em todas as 6 na final, tá? E perdemos apenas uma, né? Ainda foi nos pênaltis e ganhamos 5, então sendo pentacampeão do Trabalhador Imperatrizense. Então nesse tempo de trabalho aí, mais de 30 anos como treinador, parei cedo como jogador de futebol, até porque sempre a gente teve uma visão a mais quando jogava com o Datuar dentro das 4 linhas, que eu era zagueiro, né, volante, joguei de lateral direito. Inclusive eu fui campeão pelo Marília, sendo atleta, e depois assumi como técnico, fui campeão também. Tive várias passagens aí fora, fazendo estágio, se reciclando, né? Tive no Rio de Janeiro, visitei a base do Botafogo, a base do Fluminense. Infelizmente, no Flamengo não deu certo, porque a diretoria era só mais rígida, mas eu fui bem acolhido pelo Fluminense, pelo Botafogo e por que não falar do Vasco, né? O Vasco completamente eu passei 8 dias lá dentro acompanhando todo o trabalho técnico e foi uma aprendizado, uma lição que eu trouxe para a Imperatriz, não só para os meus atletas, mas sim para a Imperatriz no modo geral. E depois eu fui para São Paulo, né? Passei completamente 10 dias lá no CT da Cotia, São Paulo, nas categorias de base. Inclusive eu estava com 2 garotos lá fazendo o teste e aproveitei e fiz o estágio. Então a gente vem sempre se preparando, tá? E trazendo novos conhecimentos para a Imperatriz. E graças a Deus esse trabalho vem surgindo efeito, tá? Infelizmente deu essa parada agora esse ano de 2019. Inclusive esse campeonato do trabalhador está indo para o 7º, né? Eu no comando do Alto Giro. E eu espero que a gente possa repetir. Sabemos que é difícil, a caminhada é longa, os adversários são difíceis, são bastante competitivos, mas nós acreditamos, eu acredito muito no trabalho dos meus atletas, acredito muito no meu trabalho, eu sou um cara que me cobro muito, por isso que os resultados aparecem. E é isso aí, meu amigo. Isso aí é um pouco da minha história, tá? Revelação de atleta, tanto no masculino como no feminino. Tem o Gisele hoje, lateral esquerda, que é da Seleção Brasileira da Base, Marisa e outros atletas que se encontram nos clubes aí procurando o seu espaço, tá? Mais uma vez agradecer aí pelo convite
e a gente se coloca sempre à disposição. Um abraço. Boa noite, meu amigo Pedro Neto. Tá? Primeiramente, agradecer você pelo convite aí, para a gente participar desse grande programa Show de Bola, né? Onde tem um quadro A Bola Tá Contigo, do tema competição. Então, para mim, é uma satisfação muito grande de estar participando, conversando com os amigos, passando as informações, ensinando e aprendendo, né? Que a nossa vida é essa. Tá? E é onde primeira pergunta, né? Sobre questão se a seleção brasileira tem atletas ainda que possa fazer a nossa seleção chegar ao Hexa, né? E eu acredito que sim, pelo trabalho que o Tite vem fazendo, e eu confio tanto que não foi à toa que o Tite colocou a nossa seleção brasileira onde ela está hoje, né? Onde foi que ele pegou e aonde ele está deixando ela hoje. E geralmente as pessoas veem muita questão das derrotas, né? Não vê a trajetória vitoriosa que o Tite fez, a transformação da seleção brasileira. Erros acontecem, tá? Projetos, muitas vezes você projeta uma coisa de uma forma e ela acontece de outra, tem aqueles erros no meio do caminho. Mas acredito que ele vai também dar nova oportunidade para jogadores que estão surgindo aí, e ele já está fazendo isso, né? Então eu confio, acredito que a nossa seleção vai estar bem servida de atletas, tantos que atuam na Europa, que atuam no Brasil. Acredito que vai vir esse tão sonhado Hexa aí. E também a outra pergunta aqui, o outro assunto aqui é sobre a questão do Kaká, né? Que foi o melhor jogador em 2007, completamente 13 anos atrás. Tá? E acredito que também pode voltar a acontecer de ter um novo brasileiro. Todos criticam, né? Uma boa parte, né? Todo mundo dá um perdão, mas uma boa parte critica a questão do Neymar pelas atitudes dele extra-campo, mas é um craque dentro das quatro linhas, é um cara diferenciado. Eu acredito que com a experiência e a maturidade que vai chegando, acredito que ele é o próximo a alcançar esse grande objetivo, que é ser o melhor jogador do mundo, né? É lógico que tem suas qualidades, tem seus erros, ninguém é perfeito, mas acredito aí que o passar do tempo ele vai melhorando e vai se qualificando mais ainda. A pessoa não erra para sempre, né? Uma hora a pessoa tem que cair na real. E o Neymar hoje, para mim, sem dúvida nenhuma, é o melhor jogador que a nossa seleção brasileira tem. Isso aí é indiscutível. E também o outro assunto que foi abordado, né? Que é a questão do Corinthians, né? Que campeão em 2012, né? Completamente 8 anos atrás. Aí você me pergunta por que o clube brasileiro perdeu forças. Perdeu, acredito sim, porque hoje o futebol brasileiro, a maioria dos treinadores estão trabalhando de uma forma robótica, né? Todos estão copiando um trabalho do outro, aquela questão da retranca, e isso está prejudicando o nosso futebol, está tirando a qualidade individual dos nossos atletas, colocando jogadores habilidosos para marcarem. Então conseguiram acabar com camisa 10, aquele jogador de criação, que está fazendo falta até hoje na seleção brasileira, mas eu culpo muito a questão dos treinadores. Tá? Eu vejo aqui mesmo em Imperatriz, na região aqui, jogadores da base obrigando atleta de 10, 11 anos a dar 2 toques na bola. Não que eu seja contra, mas o jogador na formação, para que ele seja um grande profissional lá na frente lá, se ele seja um grande profissional, ele tem que começar da base. Então, se você começa a obrigar ele a dar 2 toques na bola, tá tirando a qualidade individual dele, isso vai custar muito caro, porque vai tirar o recurso. Qual é o recurso do atleta hoje? É o drible, a habilidade, tá? Para fugir dessa retranca que o brasileiro aprendeu, né?
Você vê na Europa, por isso que a Europa hoje predomina no futebol mundial, porque a Europa tem seus esquemas táticos, tem seus padrões de jogos, mas a maioria é ofensivo, tá? Então tem todo o cuidado, toda a cautela, tanto que antes os pessoal vinham de fora aprender futebol no Brasil. Hoje o brasileiro está indo para a Europa para aprender futebol. Então as coisas mudaram porque acredito que alguns treinadores, uma boa parte, se acomodaram, tá? Tanto que agora a CBF está com esses cursos aí para os treinadores, para ver se eles acordam, para ver se eles se reciclam, para a gente não estar sofrendo da forma que estamos sofrendo agora, entendeu? Muitas vezes cobrando do Tite, cobrando do treinador, mas sabendo que alguns treinadores estão acabando com os talentos do nosso jogador brasileiro. Então não se pode tirar o que o cara tem de melhor. O brasileiro foi conhecido como a giga do futebol, o Pelé, o Garrincha. Isso aí você não pode. O finado Denner, entendeu? O próprio Robinho. Então tem muitos jogadores habilidosos aí que hoje você quase não vê. Por quê? Porque os treinadores estão já rígidos em cima e tirando o que ele tem de melhor, tá? Então se isso aí não mudar, vai ficar difícil um clube brasileiro ser campeão mundial, tá? Você vê que as coisas mudaram muito. Então lá na Europa você vê os jogadores bem mais avançados, os recursos, lances bonitos de se ver jogando. Então eu culpo uma boa parte dos treinadores. Infelizmente a gente não pode esconder isso aí. Então eu digo por conhecimento próprio, eu presencio algum trabalho de alguns aí, não criticando, mas sim falando a realidade, tá? Então tem que deixar a opinião minha, também não peço para ninguém concordar, mas a opinião minha, tem que deixar o jogador mais à vontade. Tem um padrão de jogo, tem um esquema tático sim, mas tem que deixar o jogador mais à vontade para ele ter seu recurso, ele brincar de jogar futebol, se divertir. Então estão tirando essa diversão, resumindo, estão tirando essa diversão dos nossos atletas da base. E aí está prejudicando lá em cima, que é o profissional. Show de bola, professor Enio Gomes, você é realmente show de bola. Agora vou passar a bola para ele, hein? Ele que é técnico aí da equipe sub-20 da Portuguesa de Desportos do estado de São Paulo, a grande Portuguesa, hein? Ele que tem uma ampla experiência e já passou por muitas equipes do nosso futebol: Grêmio Esportivo Mauense, União Futebol Clube de Mogi das Cruzes, Associação Desportiva Guarujá de São Paulo, São Bernardo Futebol Clube de São Paulo, Associação Atlética Flamengo de Guarulhos, São Paulo, União Suzano Atlético Clube de São Paulo, Grêmio Barueri do estado de São Paulo, Nacional Atlético Clube do estado de São Paulo, Independente Futebol Clube de Limeira, São Paulo e Clube Atlético Juventus do estado de São Paulo. Pela sua atual equipe, a Portuguesa de Desportos, ele já participou da Copa São Paulo Juniores no ano de 2019 e no ano de 2020 e também do Campeonato Paulista. Participou também da Champions São Roque Cup no ano de 2019. Professor Wendel Freitas, a bola tá contigo! E aí, meu grande amigo Pedro Neto, um prazer estar participando do seu programa. Quero agradecer a você pelo convite, é uma honra. Você que é um grande apresentador do Maranhão. Saudações ao povo maranhense. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por fazer parte desse programa, show de bola, e desse quadro aí que a bola está contigo. Eu sou o professor Wendel de Freitas, treinador há mais de 10 anos. Já trabalhei em vários clubes como Juventus, Nacional, Barueri, Portuguesa de Desportos, e a gente está nessa caminhada há mais de 10 anos e quero te agradecer, Pedro, pelo convite. É uma honra estar participando desse quadro. Você me mandou algumas perguntas e uma delas, a primeira é a seguinte: o Brasil ainda tem jogadores que possam levar a seleção a conquistar o Hexa Mundial? Pedro Neto, nós somos os melhores ainda. A gente deixou de ser
em alguns detalhes, mas os nossos atletas ainda são os melhores. O jogador brasileiro ainda é diferenciado, é o melhor, né, atleta para se trabalhar de improvisação, de inteligência, de drible. Infelizmente, algumas coisas que mudaram no Brasil é que eles hoje saem muito cedo do Brasil e estão pegando uma cultura que não é nossa. Antigamente o jogador saía do Brasil com 23, 24, 25 anos. Hoje o garoto sai com 16, 17, se tiver dupla cidadania pode ir até mais jovem. E isso tem atrapalhado um pouco os nossos jogadores a serem protagonistas como sempre foram no mundo. Então, não tenho dúvida, nós temos jogadores sim, tem o Neymar aí que é craque, tem o Firmino, tem uma série de jogadores aí que podem sim levar a gente ao Hexa, que já está demorando, né? Vai fazer já mais de 20 anos que a gente, aliás, vai completar 20 anos agora, né, em 2022, que o Brasil ganhou seu último título. Já passou da hora da gente voltar a ser, né, os melhores do mundo ganhando uma Copa. A segunda pergunta, Pedro, Kaká foi o último brasileiro eleito o melhor jogador do mundo em 2007. Há exatamente 13 anos atrás, recordando que éramos sempre protagonistas nesse prêmio. Na minha opinião, né, o que aconteceu? Como eu te falo, essa geração agora, a gente está vindo de 10 anos consecutivos aí do Cristiano Ronaldo e do Messi. Esses caras são de outro mundo. Então, os nossos jogadores, os brasileiros, pegou essa geração e eles jogam em grandes equipes. Um no Real Madrid, o outro no Barcelona, ganhando o Champions, ganhando o Campeonato Espanhol. Agora o Cristiano está na Juventus, outro clube grande. E o que tem faltado para nós brasileiros é isso. Estar numa grande equipe e ganhar título. Como aconteceu com o Kaká, como aconteceu com o Gaúcho. Entendeu? Então é isso que está faltando. A gente tem que ser protagonista, mas tem que estar no Milan, tem que estar no Barcelona, tem que estar numa grande equipe. Por quê? Esses jogadores aí, eles estão todo ano na final da Champions, tá? Todo ano disputando, são convocados para suas seleções, eles têm uma sequência muito boa, são atletas, mas eu acho que isso vai mudar. Essa geração que está vindo aí, o Rodrigo do Real Madrid, o Vinícius do Flamengo, deixa eu ver, o Gabriel de Jesus, com certeza. O Neymar era para ter sido, se tivesse ganho a Copa do Mundo em 2014, ele tinha entrado nesse know-how aí de ser um dos melhores do mundo, que é um craque, né? Porém, tem que ter título, não adianta. Se você não tiver título, você não é escolhido. Lá, a maneira deles verem é diferente da nossa aqui. Mas eu tenho certeza que a gente vai voltar a ser protagonista, nós vamos voltar a marcar história no futebol com os nossos melhores jogadores aqui do Brasil, que com certeza são os melhores do mundo, né? E eles têm que ir para a grande equipe. O problema é que eles vão para a equipe pequena, de pouca expressão, não ganha título, o tempo vai passando, enfim. E esses caras que eu citei o nome agora, eles só jogam no melhor do futebol, na nata, né? Como a gente costuma falar. Mas eu tenho certeza que isso vai mudar sim. Meu amigo, e a terceira pergunta no ano de 2012, o Corinthians ganhava o título de campeão mundial FIFA. Há 8 anos, os clubes brasileiros não conseguem mais vencer um clube europeu na final de um mundial. Na sua opinião, perdemos essa força? Volto lá atrás na primeira pergunta, Pedro Neto. A gente está saindo muito cedo daqui. Então, antigamente, né, sou meio saudosista, antigamente se convocava uma seleção e ficava outra no Brasil com tanta qualidade quanto a que tinha ido. E hoje os jogadores daqui estão saindo muito cedo mesmo, como eu falei, e isso tem prejudicado a gente, né? A gente não tem ficado com futebol de qualidade, por quê? Porque os melhores talentos, as melhores peças que a gente tem no país, o europeu vem e compra 100 milhões aqui, 50 milhões, e a gente não consegue competir com esses caras. A partir do momento que a gente conseguir dar uma segurada e manter esses jogadores aqui, com certeza a gente iria jogar lá no Japão e teria não só ganho como foi o Corinthians, mas outras vezes, com certeza, teria ganho de novo. Mas o problema é esse. O problema é que os atletas têm saído muito cedo. O nosso futebol brasileiro não tem tanta qualidade. Antigamente tinha 2 camisas 10 em cada time, tinha 2 volantes em cada time. Hoje não. Hoje é um no meio de 20 equipes. Toda equipe no passado tinha 2, 3 jogadores que eram diferenciados. E hoje está ficando difícil. Por uma série de coisas.
pelo futebol de rua que tem acabado, pelos campos de várzea que não existem mais, por uma série de coisas. Isso influenciou muito o nosso futebol, que é um futebol criativo, um futebol moleque, e isso tem feito muito a diferença em relação a ganhar título, porque quando você chega em campo e tem a improvisação e tem o que a gente fala, o drible, a ginga, que é do brasileiro, eles lá fora não entendiam. Então o que eles fazem? Eles vêm aqui, pegam os nossos atletas e nosso futebol vai ficando pobre, porque o que a gente tem de jogador na Europa dá para fazer umas 4 seleções. Mas eu tenho certeza que isso vai mudar. Pode ter certeza que a gente vai voltar a ser campeão do mundo logo logo. Tem o Flamengo aí que está jogando muito bem, tem o Grêmio, né, que está vindo numa crescente muito grande com o Renato Gaúcho, enfim. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Meu amigo Pedro Neto, foi uma honra, um prazer participar do seu programa. Rapaziada aí do Maranhão, curte, entendeu? Assina o canal aí e que Deus te abençoe, meu amigo. Muito obrigado e conta com a gente, tá bom? Um abraço. Show de bola, professor Wendel Freitas. Um grande abraço aqui de toda a equipe do nosso programa. Quero aqui deixar um abraço especial também bem forte para todos os nossos convidados que aceitaram o nosso convite e vieram contribuir com as suas experiências, fazendo o nosso programa acontecer. Chegando ao fim de mais um programa, mandar um alô e um abraço bem forte para todos vocês que nos acompanham nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram e aqui no nosso canal no YouTube. Continua com a gente, acione o sininho para ficar por dentro de todas as nossas notificações. Aquele abraço, hein? Pedro Neto Futebol Esportes é show de bola!